irmãos. Goodspread. For os. Tilos. Amém? Olá, pessoal. Eu falo sueco e o Vini fica rindo. Acho que é inveja. Deve ser. Que realmente eu sou igual um bebê. Sueco. Ai. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta. Parece que foi ontem, a última sexta. Passou muito rápido essa semana. Graças a Deus, né? Porque amanhã não precisa trabalhar. Glória a Deus. É verdade, amém. Amém. Então, sem delongas, para que a gente comece no horário certinho, como sempre, vamos louvar o Senhor, Sim. engrandecer o seu santo nome. Amém. Amém? E vamos declarar que nós somos justificados pelo Senhor. Aleluia. Tá bom? Louve conosco aí na sua casa. Acompanhe, adore, exalte o nome desse Deus poderoso, desse Deus que é bom. Não vivo mais eu. Estou longe do mundo, mais perto de Deus. Obrigada, Eu vivo pra Ele, meus sonhos são dele. Eu canto a mensagem da cruz. aleluia. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Isso. Já estou crucificado. Glórias a Deus. Agradeça a Jesus. Não vivo mais eu. Obrigada, Estou longe do mundo, mais perto de Deus. Eu vivo pra Ele, meus sonhos são dele. Eu canto a mensagem da cruz. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Menos de mim.
Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Oh, aleluias, aleluias. A gente é feliz por poder declarar isso, que Cristo vive em nós. Verdade. E que em nome de Jesus a gente consiga levar mais pessoas a declararem essa mesma frase, que Cristo vive nelas. Aleluia. E por isso não há mais nenhuma condenação, porque Cristo nos justificou diante de Deus. Então cante e declare. Nossa vida, as nossas lutas, a nossa caminhada pode ser difícil e muitas vezes será até que a gente seja recolhido pelo Senhor, mas nada traz de volta a condenação que Cristo já tirou de nós. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e busca bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Obrigada, Cristo na cruz tudo já Muito obrigada, venceu. Senhor. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Cante você também. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Declare conosco. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, porque a gente lê na palavra e encontra bastante poder pra vencer Aleluias. e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Aleluias. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Então cante. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas
condenação para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Somos justificados. Amém? Aleluia. Glória E a aí, antes de falarmos o que nós vamos falar sobre o cinto da justiça, vamos falar um pouco da a couraça da justiça, vai falar um pouco do... É coisa do cinto ali. E vai relembrar um pouco da aula passada sobre o cinto da verdade. Verdade. E nós aprendemos nessa primeira aula um pouco lá o contexto histórico, religioso, político, né, da cidade comercial da cidade de Éfeso. A gente viu que era uma cidade muito grande, cosmopolita, né, várias culturas, religiões, todo mundo junto, né, parece até que a nossa querida Estocolmo. E aí a gente viu também, aprendeu o que a preocupação de Paulo e também o que ele escreveu para os Efésios, né? Qual era o conteúdo da carta, falando da paz de Cristo, falando dos dons, falando várias outras coisas lá, que já foi da minha mente agora. A gente entendeu que o cinto é uma parte muito importante, né? Mesmo que não pareça, é o cinto, né? Era o cinto lá na armadura que dava ali a firmeza para o resto da armadura. A couraça e todo o resto da armadura. O cinto dava ali a sustentação, a firmeza da armadura. E também tem onde guardar a espada, né? E também a gente percebeu algo muito importante. Verdade. Que a palavra de Deus é a verdade. E Cristo, ele é a palavra encarnada, né? É o Logos, é a palavra. Logo, Cristo é a verdade. Então nós devemos o que, irmãos? Estar cercados da palavra, cercados do Senhor, porque o Senhor é a verdade. Aleluia. Né? O Senhor é o Logos, o Senhor é a palavra encarnada. Então, a gente precisa estar rodeado do Senhor. Amém. Amém? Então, falamos aí sobre o que é ser igreja, falamos sobre o cinto, e agora, hoje, dia 30/10 já, o pagamento já foi há muito tempo, falaremos sobre a couraça da justiça, e aqui os irmãos verão as próximas aulas. A gente tem... Aqui são 5 e depois mais uma de fechamento, né? Como a gente costuma fazer. Mas ainda tem mais 5 falando dos assuntos separadamente. Exato. Então, Efésios 6,14, o apóstolo Paulo ele diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, e hoje a gente complementa, vestindo a couraça da justiça. Exato. Exato. E aí a gente vê que essas duas palavras não estão, essas duas partes da armadura não estão juntas nesse primeiro versículo À toa. aleatoriamente, à toa, né? Porque a gente aprendeu que Jesus é a verdade e a gente precisa estar cercado de Jesus, cercado da verdade. E agora a gente vai aprender e vai conversar que a justiça que vem de Cristo, ela está sobre nós, né? Como a couraça, ela vem sobre nós. A justiça de Deus em Cristo vem sobre nós. Exatamente. Mas antes a gente vai falar sobre qual era a função da couraça. Exatamente. Para o soldado. Para o soldado. Aqui a gente está vendo a armadura romana. Né? Ele colocou aqui algo bem melhor. Por quê, irmãos? Couraça vem de couro. Couro. Não é de couro, né? De couro. Couro. Então, para as outras civilizações anteriores à romana, ou civilizações que não tinham tanto recurso como a romana, a couraça era realmente de couro, né? Couro de animal e tudo mais. Então, ela era... E para que servia, então, a couraça? Ela vinha daqui, quase do pescoço, um pouquinho abaixo do pescoço, e ia até a cintura, que era abaixo, né? Ia até abaixo da cintura, desculpa, até o cinto, né? E para quê? Para proteger, né, a principal função da couraça
era para proteger os membros vitais do corpo humano. Porque se a gente perceber, irmãos, aqui, né, aqui no nosso tronco estão os órgãos vitais da gente: coração, pulmão, fígado, estômago. Por isso que quando a pessoa está com muito frio, por exemplo, as extremidades ficam congeladas e o corpo concentra o sangue. Concentra o aquecimento e todas as forças para manter essa parte viva, porque Exato. o cérebro entende que isso é vital. Os membros, eles são acessórios, né? A gente sabe que não são, mas quando o cérebro precisa escolher, ele sempre vai proteger essa parte aqui do core, né? Do tronco. Do tronco. Da Viviane é pequena. Isso também. E aí, então, irmãos, para isso que essa era a função principal da couraça, né? Que é para proteger essa parte. Assim como hoje tem tanto pela frente quanto pela parte das costas, né? Ah, sim, claro. E por que isso? Para evitar ao máximo que o soldado fosse ferido mortalmente. E também, consequentemente, para o inimigo ter mais dificuldade em acertar ali o soldado, ferir o soldado. No coração. No coração. Exato. Exatamente. E aí, a gente agora trazendo essa visão que a gente já tem da couraça para o soldado, a gente entende um pouco melhor por que Paulo usou essa analogia, né, essa alegoria da couraça para falar sobre a couraça da justiça. O que significa isso? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende que a única forma da gente se reconciliar com Deus é através de Jesus, e a gente aceita Jesus no nosso coração, Deus, ele derrama sobre nós a sua justiça, que só poderia ser reconectada pelo próprio Deus. Então, Cristo morreu por nós, e por isso, quem o aceita no coração é reconectado a Deus. E aí, Deus derrama sobre essa pessoa a sua justiça, né? Através da redenção de Cristo na cruz do Calvário. Isso. E aí, a gente vai ler Romanos 3, 21, 22, a primeira parte do versículo. Abre aí na sua Bíblia também, porque às vezes você vai ter uma versão diferente da nossa. É legal pra você também, às vezes, entende de uma maneira um pouco mais fácil na sua versão. Ah, é verdade. Essa carta de Romanos, eu vou ser sincero. É complexa, Eu entendo muito, não. E diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Exato. Então, o que o versículo quer dizer? Aqui no 21, ele fala: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Ou seja, no tempo da graça, a justiça de Deus ela é manifestada através na verdade, em toda a história da Bíblia, Jesus é a salvação, né? Lá atrás, quando ainda não havia... Jesus ainda não tinha vindo como Messias, as pessoas, elas criam na volta do Messias, elas tinham a esperança na volta do Messias. Elas seguiam a lei, mas a lei automática, a lei de uma maneira robotizada, não salvava ninguém. Não. Tanto que a gente tem os fariseus como prova disso. A legalidade, usar a lei de uma maneira para se justificar, não trazia salvação. Não. Mas a esperança no Messias que viria, aí isso trazia a esperança da salvação junto com o cumprimento da lei. É verdade. Né? E por isso que o sumo sacerdote, oferecia, né, sacrifícios pelo povo. E uma vez por ano o sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos para aquela oferta, primeiro purificando a ele e depois purificando o povo. E aí, quando ele fala que agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, é o que Jesus já falou, ele não veio anular a lei, ele veio cumprir. E aí o 22 fala, isto é,
a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, quem crê em Jesus Cristo recebe a justiça, né? Então, é como se nós vivêssemos sem a couraça, né? Então, no mundo espiritual, a gente não tem a couraça. Sim. A partir do momento que a gente aceita Jesus e a sua justiça vem sobre nós e o Espírito Santo habita no nosso coração, nós somos revestidos pela justiça de Exato. Deus. Sem Deus a gente na verdade é desarmado de tudo, né? Não Exatamente. tem espada, não tem sandália, Não tem nada, não tem nada. E aí, essa carta dos Efésios, ela traz exatamente essa visão, né? A armadura e a couraça da justiça, ela vai significar a nossa justificação através de Cristo. E o que isso gera pra gente na prática? Gera pra gente começar a viver uma vida reta. Uma vida que demonstre que nós somos justificados. Uma vida que demonstre que nós somos filhos de Deus. Exato. Uma vida que demonstre que a gente segue a Cristo. Exato. Ele nos justificou, nós recebemos a justiça de Deus e agora a nossa conduta, a nossa moral, a maneira como a gente é ético, precisa apontar para Jesus. Né? Precisa mostrar que nós vivemos por Ele e revivemos através dele. E aí a gente lembra que a gente foi justificado, né? Então, quando a Bíblia nos chama de justos, é nesse sentido, que nós fomos justificados pela graça de Deus, né? E aí é que as pessoas nos confundem, porque quando a gente é justificado, a gente entra num processo, quando a gente aceita o Senhor, a gente entra num processo de santificação. E esse processo de santificação, ele começa no momento que a gente se converte, dura durante a vida e vai se cumprir lá no céu. Então a gente está cercado... Quando a gente é glorificado. Quando a gente é glorificado, exatamente. É verdade. Então a gente vive cercado de pessoas que esperam de nós o quê, irmãos? Um testemunho, uma conduta moral. De retidão, né? Exato. De retidão, que justifique. Ele é crente, ele é cristão. Então quando a gente erra, porque infelizmente a gente erra. Sim, não tem né? como. Não tem como correr disso. A gente erra no momento que se converte. A gente erra, logo depois que a gente se converte, a gente já está pecando. Né? Infelizmente. Infelizmente. Então, quando isso acontece, as pessoas nos julgam porque elas pensam que ser justo, ser justificado, santo. é ser santo literalmente. Santo sem pecado. Santo... Como um santo, né? Como um anjo, né? Sem pecado. Só que não é isso, tá bom? A gente tem que entender que nós somos justificados. Paulo vai chamar os irmãos de Coríntios de santos no Senhor. Separados. Ou seja, não é porque eles eram santos de não ter pecado, mas eles tinham sido separados do mundo, assim como nós. Lembra da aula sobre ser igreja? Igreja é chamar de fora, chamar para fazer parte. Exato. Separar do mundo. Por isso que nós somos santos, separados do mundo. Do mundo, exato. A gente está no mundo, né? E a gente recebe as influências do mundo também, infelizmente. Exato. Mas a nossa pátria não é aqui, né? E aí, quando a gente percebe essa conduta, a gente vai lembrar também de Deus lá no jardim na criação, e ele vira e fala, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que não é a imagem física, mas sim os atributos morais de Deus, os atributos éticos de Deus. E isso sim, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham os atributos éticos, morais de Deus. Mas na queda, infelizmente, isso aí a gente perdeu. É verdade. Né? Eles perderam e a gente recebeu por descendência essa herança, né? Tudo isso. Então, irmãos, tá bom? Não esqueça, você é justificado pelo sangue de Cristo. Você é santo separado, tá bom? O processo de santificação é esse que a gente tem buscado. Amém. Diariamente. Amém. E é por isso que a couraça, ela age diretamente como proteção no nosso coração, né?
assim como a couraça do soldado tinha por principal objetivo proteger os órgãos vitais dele, principalmente o coração, Sim. a couraça espiritual, a couraça da justiça, tem o mesmo objetivo para nós, cristãos. Ou seja, quem nós somos, né? A nossa personalidade. Porque isso, a nossa conduta, a maneira, o nosso testemunho afeta o nosso coração. Seja o nosso coração afetando o nosso testemunho ou o nosso testemunho e aí o que ele produz, as pessoas voltam para nós e aí afeta o nosso coração de novo. De uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Mas a proteção espiritual do nosso coração é muito importante. Então, essa visão, essa visão da couraça protegendo os nossos órgãos vitais, em especial o coração, é importante ficar clara na nossa cabeça. E a nossa conduta como cristão também, né? Uma conduta de justos. Deus falou lá, quando estava destruindo Sodoma e Gomorra, né? Não há um justo sequer. Ou seja, nenhuma daquelas pessoas tinham aceitado a justiça de Deus. Né? Quando ele fala que não há nenhum justo, não é que não havia ninguém bom ou ninguém bom, né? Mas era porque não havia ninguém que havia aceitado a justiça de Deus. Né? Assim como Abraão tinha aceitado e intercedeu por Ló, pelo seu sobrinho. Verdade. Os comentários tem um. Eu tô olhando. Sorry. Tá tranquilo. Pode ir. Muito bem. E aí a gente pega esse versículo só para fechar essa ideia, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 3, 23. Guardar o nosso coração. Mas, irmãos, guardar o nosso coração de quê? A gente vai trazer mais uma vez a couraça do soldado, né? Chamavam de defeito de couraça. O que é esse defeito de couraça, né? Era um defeito, sabe assim, a parte de trás e a parte da frente? Juntava, né? E aí muitas vezes essa junção aqui não ficava bem feita ou se abria durante a batalha ou durante os movimentos que ele estava fazendo. E aí o oponente, o inimigo, via essa falha, essa brecha, e ele atacava exatamente ali, no defeito da couraça. E era ali que ele conseguia alcançar o coração, fazer um ferimento que levasse o soldado à morte. Exato. E isso acontece com a gente da mesma maneira na nossa couraça espiritual. O diabo ele vai se aproveitar do quê? Da nossa falta de fé. Ele vai se aproveitar da nossa incredulidade, vai se aproveitar da nossa falta de compromisso, ele vai se aproveitar da nossa descrença na palavra, ele vai se aproveitar dos pecados que a gente cometeu e não se perdoou, ele vai se aproveitar da maledicência. Então o diabo vai se aproveitar de todas as brechas espirituais que a gente dá e vai atacar. Vai romper a nossa armadura. Exatamente. Por quê? Porque ele vai conseguir entrar na brecha que a gente abre. Irmãos, e essa brecha, qual é a principal ou talvez uma das maiores acusações que o diabo faz contra nós? Exatamente essa, de a gente duvidar da nossa salvação em Jesus Cristo. É verdade. Né? Se a gente duvidar, o apóstolo Tiago vai falar algo sobre a oração, né? Mas a gente pode também trazer para a questão da salvação, ele fala que aquele que duvida é como a onda, não tem constância, vai e volta, não tem constância. Então, se a gente duvida da salvação de Jesus Cristo, da sua morte, da sua redenção, da sua ressurreição, isso já é uma brecha que o diabo ele vai usar. E como o hino que a gente cantou, né? O diabo, o papel do diabo é nos acusar, né? E acusa como? Traz à nossa mente, você fez isso, você não é digno, você não merece, não sei o que, sei o que lá. Só que a gente tem que lembrar, irmãos, que é pela graça. Exatamente. Então, mesmo que você fosse 100% incorruptível, sem erro, sem pecado, mesmo assim, isso não te salvaria. Só Jesus Cristo.
100% não, 99,9%. Se fosse 100, Aí é Jesus. É Jesus. 99,9%. Né? Você precisaria de Jesus Cristo. Então, quando a gente duvida, aí está o erro. E em Hebreus 5,9, a gente gostaria de ler aqui. Abre aí também você a sua Bíblia, Hebreus 5:9. O autor de Hebreus diz assim, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Então, irmãos, essa liberdade que nós temos, essa justificação, ela está em Jesus. Aleluia, para a eternidade. Para a eternidade. Não é só para essa vida aqui. O Senhor nos libertou aqui, mas também nos libertou lá na eternidade. Né? Então, quando a gente for chegar a nossa hora, a gente vai estar lá no céu. Porque, conforme Paulo escreve aos Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Assim como a gente cantou também. É verdade. Então, uma das principais acusações e uma das principais brechas que o diabo vai tentar abrir no nosso coração é dúvida sobre a nossa salvação. Se a gente duvida da salvação, a gente não tem a justiça, né? Porque a gente não é digno, é certo. Isso é certo. E por isso que a gente tem que se alegrar, porque é pela graça. É pela graça, exatamente. Mais uma questão é que a gente precisa confiar na justiça de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. 1 João 3:21. Como a gente falou lá na aula sobre o perdão próprio, né? Se a gente não aceita o perdão de Deus, o perdão que Deus nos deu através de Jesus, a gente está dizendo que Deus, ele não é digno. Ou seja, ele não é digno de nos perdoar. Exato. A gente está dizendo, a gente está rejeitando o perdão de Deus, a justiça que Deus quer nos dar. Então a gente precisa confiar na justiça. Amém. Porque se a gente não confia na justiça, o nosso coração vai nos condenar. Se o nosso coração nos condena, a armadura tem uma brecha. Exato. Se a armadura tem uma brecha, o diabo tem campo para atuar na nossa vida. Então a gente precisa confiar na justiça de Deus. A gente precisa confiar na salvação que Jesus nos deu, que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E a gente precisa confiar na justiça que essa salvação traz sobre nós. E a gente precisa confiar em Deus, na sua infinita bondade. Vamos ler, irmãos, Jeremias 17, de 7 a 10. Calma aí. Jeremias 17, de 7 a 10. Abre aí, dá um tempo para o pessoal abrir também, Di. Tá bom. Que é um texto um pouco maior. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, de 7 a 10. Diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo gente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Exatamente. O que essa passagem quer dizer, irmãos? Se a gente precisa guardar o nosso coração, mas o nosso coração é enganoso, qual é a única forma de guardar o nosso coração? Confiando em Deus. Porque Ele, como Ele disse aqui, Ele esquadrinha o coração e prova os rins. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém. Então, se a gente confia em Deus, se a gente caminha de acordo com a vontade de Deus, a gente tem um coração guardado, né? A gente vai ter um coração junto do Senhor, né? A Lu falou aqui, a única coisa pela qual vale a pena lutar dia após dia é a salvação da nossa alma e ganhar almas para o Rei. Exatamente. Quando a gente tem um coração guardado, confiante em Deus, essa parte aqui, ó, do 10, no final fala,
Deus vai guardar os caminhos segundo o fruto das suas ações. Então, nós em Deus produziremos frutos de vida, frutos de salvação, frutos de santificação. Então, a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa confiar que Ele nos guarda e que Ele vai nos guardar até que chegue a nossa hora de ir para a glória, né? Muito bem. E sim. Em Mateus 24, a gente também quer dar uma lida. abre aí a sua Bíblia, Mateus 24, de 9 a 13. E diz... E diz assim... Mateus 24. De 9 a 13. Irmãos, então, só antes do Diogo ler. Então, a gente precisa confiar na salvação. Sim. A gente precisa confiar na justiça de Deus através de Cristo. A gente precisa confiar e guardar o nosso coração em Deus, Sim. porque para sermos como uma árvore plantada no ribeiro das águas, que sempre está absorvendo do Senhor, da palavra do Senhor, do caráter do Senhor. Por quê, irmãos? Sempre vai frutificar. Exato, porque a gente precisa confiar até o fim. Porque Pode o ir. Senhor Jesus diz assim: então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Exato. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Amém? Então, o Senhor Jesus ele faz um alerta aqui sobre o princípio das dores. Então, nós precisamos confiar até o fim. Sabe por quê, irmãos? Porque pode se levantar, e a gente tem visto, né? Eu não sei quantos irmãos viram um atentado que teve anteontem lá em Paris, lá na Catedral de Notre Dame, né? Entrou uma pessoa lá e matou 3 pessoas, entre elas uma brasileira. E aí está se levantando um debate muito grande sobre a cristofobia no mundo, né? Como isso está começando a aparecer aqui na Europa. Então a gente precisa se preocupar, porque a palavra do Senhor, por mais bonita que seja, ela é verdadeira. E essas situações aqui... A gente falou, foi início. Foi início, exatamente. Uhum. Então, as verdades que estão na palavra, as dores, os princípios de dores, as perseguições, as guerras, as mortes, elas são verdadeiras. E por isso o Senhor Jesus falou lá no versículo 10, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E elas sempre existiram, né? Sempre. Essa perseguição, essa cristofobia que estão dizendo, sempre existiu. Sempre existiu. Né? Mas, assim, geralmente em países que não estão no foco. Não, em países que a gente sabe que não acontece de verdade, né? Exato. Em países que é aberta a perseguição, China, Rússia, Coreia do Norte, vários outros. Exato. Vários países do continente africano, do Oriente Médio. do Oriente Médio, né? isso Mas já acontece. aparece aqui e a gente fica, oh meu Deus! É. Mas irmãos, vai acontecer. E por isso que a gente precisa ficar firme até o fim. E é só o princípio, né? É só o princípio. Na verdade, e o fim dos tempos começou, a era, né? O fim dos tempos começou a partir do momento que Jesus foi aos céus, né? Ascendeu. Exato. Então nós estamos vivendo o fim dos tempos, mas e as dores têm acontecido, os irmãos lá dos primeiros séculos eram tochas humanas, eram decapitados, arrastados, leões, eram postos no Coliseu. Exato. Não, e hoje a gente percebe que é tão grave que às vezes, né, você chega a algum lugar e vai falar de Deus, é proibido. É proibido. Não é proibido porque não pode ir contra a cultura de tal pessoa. Não, porque aqui o Estado é laico, não se mistura com religião. Porque pode-se falar sobre Buda, pode-se falar sobre várias coisas, mas sobre Cristo sobre Cristo não pode. Então a gente percebe que existe uma cristofobia. Né? Fobia é medo. Então
seria um medo, né? Aversão, Aversão. né? Uma Essa é a aversão a melhor palavra. Cristo. Então, irmãos, por isso que a gente está falando sobre justiça e a gente precisa confiar nela até o fim. Exatamente. E aí, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí o que a gente vê, né? Que até agora a gente já entendeu da armadura, né? Nós temos o cinto da verdade, e aí esse cinto da verdade, como a gente falou, a palavra é a verdade, Jesus é a própria palavra, então Jesus é a verdade. E a gente precisa viver sendo orientado, rodeado por Cristo e pelos seus preceitos, pelo seu exemplo, pela sua doutrina, pelo modo, pelo estilo de vida que ele nos ensinou. Né? E nós vimos hoje a couraça da justiça, que é o revestimento ao nosso coração, guardar o nosso coração espiritualmente, não dar brechas ao diabo para que ele entre no nosso coração, para que ele faça morada no nosso coração, para que ele mine a nossa fé, seja a nossa fé na nossa salvação, seja a nossa fé que Jesus Cristo é a própria justiça, vindo ventos de doutrinas, outras coisas. Nós vemos muito aqui, até as escolas aqui, né? O Benjamin estava tendo aulas de as maneiras que o mundo foi criado. Uma era sobre era vaca, o outro era um menino gigante, várias maneiras, né, que o mundo foi criado. E a escola trata todas as maneiras de igual modo, dando uma ênfase ao evolucionismo, né? Mas nunca ao criacionismo, né, onde Deus criou todas as coisas do nada, né? Do que não era visível, ele criou todas as coisas visíveis. Então, a couraça da justiça quer proteger o nosso coração contra tudo isso, contra a nossa falta de fé, contra a nossa dúvida, contra a nossa descrença, né, no Senhor, nos seus atos, e contra o nosso próprio coração, os desígnios do nosso coração. Para quê? Para que a gente tenha uma vida reta, uma vida honrando o Senhor, justa, uma vida de quem é justo, uma vida de alguém que foi justificado. Então nós temos a verdade, porque o cinto em si é uma alegoria, né? Sim, o cinto é só uma alegoria. Para dizer que Exato. a gente precisa estar rodeado pela verdade. Exato. E nós temos a justiça. A justiça. Amém? Vamos guardar no nosso coração essas duas primeiras partes da couraça, porque ainda tem mais. Ainda tem mais 5 partes pra gente ver, que vai nos ajudar a ter o revestimento espiritual completo dos pés As 4, né? à cabeça. Mais 5, né? Porque também tem a oração. Ah, não é, desculpa. Que é a última. Desculpa. Que é como se fosse, se existisse, né? Quando chega na oração é como se fosse um escudo invisível, né? Como que fala quando um super-herói faz um... Campo de força. Campo de força, como se fosse um campo de força. Muito bem, irmãos. Agora vem a hora que todo mundo esperava. Sim. Eu acredito. Deixa eu só ver se alguém... Eu errei nenhuma, hein? Por favor, hein? Colocou mais alguma. Muito bem. Vamos lá. É hora do quiz. Como sempre, tá tranquilo, só para ter prestado atenção na nossa conversa que vai dar tudo certo. Vamos mandar o link para vocês, aguarde só um minuto. Aguarde e confie. Vou mandar o link aqui para os irmãos. Só um minuto. Ok. Vou copiar o link e mandar. Como sempre, irmãos, não está difícil. Não. Mas se vocês tiverem dúvida, olha de novo a nossa conversa. Se tiver uma dúvida um pouco maior, manda não pra pergunte. gente. Não pergunte. Manda pra gente que a gente vai dar o suporte técnico. Vamos lá, hein? Encaminhado. Então, sigam firme.
Recapitulando, então, rapidamente o que a gente falou hoje. A gente falou sobre a couraça, que para o soldado tinha a função de proteger o seu corpo, né, principalmente os órgãos vitais. Essa couraça, pensando nela, na couraça espiritual, ela vai ter a função de proteger o nosso coração, principalmente, e vai ter a função de guardar o nosso coração para que a gente tenha uma vida reta diante do Senhor, demonstrando que nós somos justificados e aceitamos a justificação que Jesus Cristo nos deu através da morte na cruz. Amém. Amém? Daqui a pouco vocês vão fazer o quiz e, para vocês não esquecerem, semana que vem nós temos o Evangelho da Paz. Calçando os pés, as sandálias, os sapatos do Evangelho da Paz. Bem-aventurado aquele que leva a paz. Aleluia. Olha, nossa. Vai ser bênção, irmãos. Amém. Amém? Então não percam, não deixem de fazer o quiz e a gente se vê. Hoje à noite tem a live contra o Corona. Amanhã às 5 horas tem o culto da congregação de Nynäshamn. E no domingo, 10 horas, culto da família. Amém. Lá em Bogamossen. Nos vemos, irmãos. Fiquem com Deus. Tenham um final de semana de muita paz, em nome de Jesus. Deus abençoe muito, tá bom? Aproveite o final de semana, em nome de Jesus. Adiós. Adiós. Rei do